Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma semana no nosso canal. Vos dou a paz do Senhor neste novo ano que se inicia, dia 1º de janeiro de 2020. Fiquei aí algumas semanas sem postar por alguns motivos aí particulares, mas estamos voltando com uma mensagem abençoada para os nossos corações nessa semana, 1º de janeiro de 2020. Glórias a Deus, porque até aqui Deus tem nos ajudado. A mensagem de hoje é: você decide. Uma mensagem para começarmos o nosso ano bem, para que venhamos a refletir sobre tudo aquilo que queremos realmente para as nossas vidas. Você decide. Texto base, Lucas 16, a partir do versículo 19. Vamos estar lendo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta dele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que os mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que suscite algum dentre os mortos. Glórias a Deus. Vamos estar orando nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia abençoado, por mais essa semana que se inicia, mais esse ano maravilhoso que se inicia sobre as nossas vidas, Senhor. Damos glórias a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que perdoe os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas falhas. Perdoa, Pai, porque muitas vezes não damos
ouvidos à Tua palavra, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes os nossos olhos estarem erguidos para o alto, Pai, e não venhamos a ver as pedras de tropeços no caminho, Pai. Mas que o Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos dê o discernimento e a sabedoria para que possamos estar olhando direto para o nosso alvo, que é o Senhor, meu Deus, que é o Senhor Jesus. A nossa salvação eterna depende de Ti, Pai. Assim, meu Deus, pedimos a Ti que o Senhor use de Tua misericórdia e do Teu amor para conosco, Pai. Não nos deixando cair em tentação, Senhor, mas sempre estando conosco, Pai, nos guardando e nos protegendo de todo mal. Assim, Pai, eu oro e peço por cada um que está ouvindo essa mensagem agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bom, irmãos, a carta aos Hebreus diz: está ordenado aos homens morrerem uma vez e depois disto o juízo. É um fato incontestável que algum dia você e eu e todos os que estão vivendo venhamos a morrer. Nossos corações cessarão de bater e de bombear o sangue através dos nossos corpos. Nossos peitos deixarão de inalar e exalar oxigênio. Nossos cérebros deixarão de enviar milhões de sinais diferentes para os nossos corpos. Milhares de pessoas morrerão ainda este ano, só no nosso país, irmãos. Alguns, infelizmente, serão nossos amigos, talvez até familiares. Interessante, irmãos, que poucas coisas têm causado mais curiosidade em nós do que a vida após a morte. Quantos de nós, irmãos, temos repetido a mesma pergunta que se encontra lá no livro de Jó, 14, versículo 14. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? O único lugar onde podemos encontrar uma resposta confiável à nossa pergunta é exatamente a palavra de Deus. A resposta se encontra no texto em que lemos aí em Lucas 16, a partir do versículo 19 até o 31. Desse texto, aprendemos muito acerca do tema da vida depois dessa vida. E desse texto, aprendemos também várias coisas que acontecem 5 minutos depois que uma pessoa morre. A primeira coisa que aprendemos é que 5 minutos depois que morremos, estaremos vivos. Está ali no versículo 22. Se você reparar ali no versículo 22, nós vemos que tanto Lázaro como o homem rico haviam morrido. Podemos estar certos de que quando Lázaro morreu, não houve funeral. Provavelmente jogaram seu corpo no vale de Gena ou num lixo que era jogado ali nas proximidades e até talvez queimado, não se sabe. Creio que todos os que estão aqui são o suficientemente maduros para entender que não importa se você é rico ou pobre, se tem muitos amigos ou poucos, se você é sepultado em uma tumba especial ou em uma cova comum. Quando a morte bate na sua porta e na minha porta, nós estaremos tão mortos como qualquer outra pessoa. Sem dúvida, observamos ali nos versículos 22 e 23 que tanto Lázaro como o homem rico estavam vivos depois de morrer.
Isso significa que você e eu também continuaremos vivendo depois de ter morrido, porque existe uma vida depois dessa vida. Segundo uma pesquisa levantada lá nos Estados Unidos, muitas pessoas acreditam na existência de uma vida depois desta. 78% creem que existe um céu e 60% creem que existe um inferno. Agora, aqueles que creem que existe uma vida depois dessa, 78% creem que tem uma grande possibilidade de ir para o céu e 4% creem que tem uma grande possibilidade de ir para o inferno. Aqueles que acreditam que existe vida depois da morte estão de acordo com o que ensina a Bíblia. A Bíblia ensina, irmãos, que nosso destino final não é a tumba onde uma pessoa é sepultada. Temos a certeza de que, segundo a Bíblia, 5 minutos depois de morrer, estaremos vivos. Precisamos entender, irmãos, que a morte não é uma extinção, mas separação. No dia que Adão comeu do fruto proibido e morreu, fisicamente ele morreu 900 anos depois. Mas no dia em que ele comeu do fruto, ficou separado de Deus. A humanidade se encontra separada de Deus por causa do seu pecado. As pessoas sem Cristo estão mortas, ainda que estejam vivas fisicamente. Efésios 2:1 diz: quando estáveis mortos em vossos delitos e pecados. De modo que vemos que o estado que estamos nessa vida determina nosso estado na próxima. Se estou morto em meus pecados nessa vida, estarei condenado eternamente na próxima. Mas se estou vivo com Cristo nesta vida, sei que 5 minutos depois de morrer, estarei vivendo com Cristo eternamente. Glórias a Deus. A segunda resposta que recebemos à nossa pergunta é que 5 minutos depois de morrer, estaremos conscientes. Versículo 25. Notamos o que Abraão disse no versículo 25. Depois que o homem rico lhe pediu que Lázaro molhasse seu dedo em água e lhe refrescasse a língua. De maneira nenhuma, irmãos, de maneira nenhuma que podemos ver que na outra vida estaremos conscientes do nosso passado. Lembra-te de que recebestes boas coisas em tua vida, boa divisão, prazeres, amigos, os melhores assentos nos banquetes, ser um homem de sociedade, ser popular e muitas outras coisas. Isso era o homem rico. Agora lembra de Lázaro. Ele era um mendigo sentado à porta do rico, desejando se alimentar das migalhas que caíam da mesa. Deste verso, irmãos, podemos ver que estaremos conscientes do presente. Depois de morrer, o homem rico se deu conta que Lázaro estava agora no paraíso e ele em tormentos. E ele viu o mendigo sentado, consolado no seio de Abraão. Ele deu conta de que precisava do que Lázaro tinha. Quer dizer, ele não tinha nada. Nossa consciência continua conosco depois da morte. A consciência de Lázaro
estava em paz porque sabia que havia sido perdoado, já que em vida se voltou para Deus. Está a minha e a sua consciência em paz no dia de hoje? Nós estamos certos de que 5 minutos depois de morrermos, haverá de ter a paz que sobrepassa todo entendimento em nossos corações? A terceira resposta à nossa pergunta é que se entregarmos nossa vida a Cristo, então 5 minutos depois de morrer, estaremos com Cristo. Ali no versículo 22 ainda. O versículo 22 diz que Lázaro foi levado ao seio de Abraão pelos anjos. Que lindo, né, irmãos? Lázaro deixou este mundo de provas e sofrimentos e foi levado ao paraíso. E 5 minutos depois de morrer, sabemos que nós também poderemos estar no paraíso com Jesus. A Bíblia ensina claramente que podemos conhecer o nosso estado eterno. 1 João 5, versículo 12 e 13 e João 5, 24. Quando estivermos com Cristo, todas as tristezas desse mundo ficarão para trás, irmãos. Em Apocalipse 21 e 22, ensina que Deus enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Ali não haverá mais morte, ali não haverá mais dor, nem lamento. A Bíblia é clara a esse respeito. Se você é de Cristo, estarás lá. A quarta resposta, irmãos, à nossa pergunta é que 5 minutos depois de morrer, todas as nossas oportunidades terrenas terão ido para sempre. Versículo 28. O versículo 28 nos diz que o homem rico tinha 5 irmãos. 5 irmãos que ele desejava que fossem advertidos da sua iminente condenação. Era algo bom que o homem rico estava preocupado pelos seus irmãos. Devemos admirar esses bons desejos dele. Mas, lamentavelmente, irmãos, era demasiado tarde demais. 5 minutos depois de morrer, não teremos mais oportunidade de fazer o bem que queríamos realmente fazer. Mas agora o Senhor está presenteando toda a oportunidade para aproveitá-las. O Senhor nos dá a oportunidade de falarmos do seu Evangelho, falarmos da salvação, e que venhamos aproveitar todas as oportunidades que Ele tem nos dado em todas as áreas da nossa vida, para que venhamos a viver conforme Ele quer, que venhamos a viver felizes, mas conforme a vontade do nosso Deus. O homem rico tinha 5 irmãos. Esses irmãos representam os nossos parentes, os nossos amigos e até aqueles a quem a gente pode compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo para que não sejam condenados. Para isso devemos falar do amor de Cristo a toda criatura, assim como a palavra dele nos manda fazer. Finalmente, irmãos, aprendemos que 5 minutos depois de mortos, nossos destinos estarão decididos para sempre. Decidimos nosso destino enquanto estamos com vida. O homem rico escolheu uma eternidade separada de Deus e fez essa escolha, irmãos, enquanto estava com vida. Nós lemos isso. Ele decidiu rejeitar a Deus e Deus respeitou a sua decisão. Lázaro escolheu o paraíso, escolher crer em Deus, e Deus o recebeu em seus braços.
O que escolhemos nessa vida não poderá ser mudado na outra. Ali explica no versículo 26. Há um grande abismo, irmãos, um grande abismo. Ninguém pode passar de um lado para o outro. Não existe purgatório, não há um purgatório. Não há uma segunda oportunidade. Você não vai morrer e não vai nascer de novo neste mundo. Só há dois destinos, o céu e o inferno. João 5, 28 e 29. 5 minutos depois de morrer, onde estará passando a sua eternidade? Irmãos, 5 minutos depois de morrermos, estaremos vivos com Cristo Jesus? Estaremos conscientes com Cristo? Estaremos com Cristo realmente? Nossas oportunidades terão acabado para sempre e nossos destinos estarão decididos. Então não perca essa oportunidade. Não deixe para fazer hoje, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, Jesus nos ensina a amar, a perdoar. Que esse ano seja um ano de restauração. O ano que nós venhamos a perdoar mais, venhamos a amar mais, a ajudar mais, a nos dedicarmos mais. Porque amanhã só a Deus pertence. E 5 minutos depois, podemos estar vivos ou estar mortos eternamente. Você decide. Amém? Esta foi a mensagem que Deus colocou no meu coração neste dia, neste começo de ano. Que essa mensagem veio a falar ao seu coração como falou no meu, e que venhamos a dar mais ouvidos às coisas de Deus e nos preocuparmos mais, sim, com a nossa vida eterna, em ajudar as pessoas, em amar mais, em falar mais do Evangelho do Senhor para aqueles ainda que não conhecem, porque depende de mim e de você. Eu glorifico a Deus pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, se você gostou, compartilha, deixa o seu like, deixa a sua opinião. É muito importante para o nosso canal, para que ele venha a crescer, para alcançar mais e mais vidas para Jesus. Louvo a Deus, mais uma vez, por esse ano, que seja um ano abençoado sobre a minha e a sua vida, um ano de vitórias e de conquistas, em nome do Senhor Jesus. Uma ótima semana, um ótimo começo de ano a todos, que Deus abençoe.